Olá, no intervalo de aula desse domingo especial Dia dos Pais tem quadro Quebra-Cabeça. A doutora Alessandra Rose, pediatra e psiquiatra, está aqui com a gente para nos ajudar nessa tarefa. Vamos lá saber, como que é a vida das pessoas com transtorno do espectro autista no dia a dia. Tem também resenha literária da obra Ainda Estou Aqui. A proposta do livro do Marcelo Rubens Paiva é contar a história da mãe dele. E homenagem aos pais de alunos, professores, colaboradores da Faculdade Araguaia. Eu sou a Kathleen Eduarda, sou do curso de Publicidade e Propaganda. Eu tô aqui para mandar uma mensagem para o meu pai, especialmente para todos os pais. Queria agradecer meu pai por ter me apresentado Star Wars, que eu sou fã de todas as nerdices que ele me apresentou até hoje. Tamo junto, feliz Dia dos Pais para todo mundo, abraço! O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Todos os papais e mamães se preocupam muito com a educação de seus filhos. E também já vi muito adulto dizendo que as crianças são o futuro do nosso planeta. Por isso temos que estar preparados. O berçário Escola Cairós sabe dessa importância. E também sabe que ensinar e aprender são atos de amor e cuidado. No berçário Escola Cairós, além do conteúdo curricular, também há aulas de música, balé, futebol, oficinas de inglês, psicomotricidade e um espaço acolhedor, além de segurança, muito verde e até uma horta. O berçário Escola Cairós sabe a importância de cuidar das sementes, para que elas possam florescer e gerar bons frutos. Berçário Escola Cairós, amar, cuidar, educar. Olá, vamos começar hoje com a estreia de um quadro super interessante que trará resenhas, discussões e indicações de obras literárias. A professora Flávia Magalhães nos apresenta agora a obra Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. Olá pessoal, meu nome é Flávia Magalhães Freire e eu estou aqui para falar de literatura. O livro que eu trouxe hoje é o livro Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Ele foi publicado pela editora Alfaguara e ele tem 293 páginas. O Marcelo Rubens Paiva já é um autor muito conhecido, brasileiro muito conhecido, porque ele lançou um livro em 1982 chamado Feliz Ano Velho, que conta principalmente a história de como ele se tornou tetraplégico, mas também tange a história do pai dele, também chamado Rubens Paiva, que foi levado pela ditadura militar e desapareceu. A proposta do livro do Marcelo Rubens Paiva é contar a história da mãe dele, Eunice Paiva, que atualmente, já desde o começo do livro, ele deixa claro que a mãe dele tem Alzheimer. E essa ideia do Alzheimer, para quem lê o livro, ela faz a gente pensar muito sobre questões de justiça. Porque Eunice Paiva é uma mulher muito forte, que lutou muito ao longo do tempo, se reinventou como mulher e, no fim disso tudo, acabou não podendo colher especificamente os louros de tudo que ela lutou, por tudo que ela lutou. Apesar do livro ser dedicado à mãe, Eunice Paiva,
no fim, o Marcelo acaba voltando na história do pai, que já foi tratada anteriormente, que acabou desaparecendo em janeiro de 1971, foi levado ao DOI-CODE por militares à paisana, sem nenhum mandado de busca, sem nenhum mandado de prisão, propriamente dito. Ficou preso por 2 dias e acabou sendo desaparecido. A história oficial, a história dos militares, é a história de que ele foi sequestrado, foi raptado por colegas e acabou sendo, numa troca de tiros, acabou sendo atingido e o corpo foi levado por esses colegas e nunca mais foi encontrado. Porém, existiram muitas testemunhas que viram ele agonizando no quartel-general, severamente machucado e já muito desnorteado, repetindo o próprio nome várias vezes. Meu nome é Rubens Paiva, meu nome é Rubens Paiva. E existiram, ao longo de toda essa busca da família, testemunhas que souberam informar que realmente ele tinha sido assassinado e o corpo tinha sido enterrado na praia, em algum lugar aleatório, e esse corpo nunca foi encontrado. Então, ao mesmo tempo que esse livro é uma biografia da mãe do Marcelo, ele costura e tenta desvendar um quebra-cabeças da própria biografia dele, então ao mesmo tempo é uma autobiografia e ao mesmo tempo está ligado diretamente com a história do país, que são os anos da ditadura militar. O Marcelo Rubens Paiva, ele é um escritor que ele não é de meias palavras. Ele é muito intenso para dizer o que ele quer, para chegar ao objetivo dele. Então, assim, em sua escrita a gente pode encontrar palavras chulas, palavrões, mas eu acho que o importante da escrita dele é que ele chega onde ele quer. Ele não tem meias palavras e ele nesse livro ele trabalha para conseguir mostrar uma época, e é uma época que tinha a mesma intensidade que ele tem ao tentar descrevê-la. Eunice Paiva, no fim, é a grande heroína do livro, porque ela foi criada para ser uma dona de casa e servir ao marido, está sempre bonita, está sempre com a casa arrumada e fina. E após o desaparecimento do Rubens Paiva, pai, ela teve que se reinventar. Então, ela tinha um bordão que é muito importante para o livro, que é: a família Paiva não chora em frente das câmeras. Ela nunca permitiu eles serem tornados vítimas da atitude de um governo. Ela diz: quem foi vítima foi o país, foi a humanidade. E a partir disso, ela lutou, juntamente com sua família, para se reinventar, se tornou advogada, se formou advogada. Depois disso, teve uma carreira de sucesso, defendendo direitos indígenas, defendendo o direito dos que foram atingidos pelas ações da ditadura. E, no fim, conseguiu, em 1995, finalmente, a declaração do Estado brasileiro de que o marido dela estava morto. Somente a partir daí ela pôde liberar o seguro, liberar os bens da família, que estavam todos suspensos, parados, devido ao fato que o Rubens Paiva pai estava em status como desaparecido e não como falecido. O Marcelo, ele mescla muitos termos técnicos no livro, termos técnicos sobre o Alzheimer, sobre como a mãe dele foi adoecendo, como eles foram percebendo que ela estava se tornando cada vez mais doente e que ela precisava de mais apoio da família, com termos técnicos também de processos e entrevistas com pessoas que viveram aquele momento da ditadura, inclusive testemunhas sobre a tortura que o pai dele sofreu. Então, essa parte, em alguns momentos do livro, pode parecer um pouco complicado de ler, mas ela é importante para trazer um elemento mais real para o que ele está tentando descrever e mostrar para o leitor. O título do livro, Ainda Estou Aqui, ele perpassa vários aspectos da própria história, porque a ditadura militar ainda está aqui. As pessoas que torturaram o pai dele ainda estão aqui e nunca foram julgadas. A mãe dele, em momentos de lucidez, alguns momentos que ela tem, ela fala: ainda estou aqui. O título mostra, então, a permanência
de muitas coisas que aparentemente já se foram, mas a mãe dele, a Eunice Paiva, é o exemplo vivo da memória. Apesar dela não ter mais a memória das coisas que ela realizou, ela trabalhou pela memória do país, trazendo assim a memória dos anos de ditadura que não vão, e pelo que ela lutou, que não sejam esquecidas. Esse livro, Eu Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, ganhou o Prêmio Jabuti em 2016, na categoria Votação Popular. Foi a estreia dessa categoria no prêmio e foi realizado em parceria com a empresa Amazon. Então, pessoal, hoje eu tentei trazer uma resenha para vocês sobre o livro Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Quem tiver mais interesse, pode procurar. Eu publiquei uma resenha no Caderno Cultural do Jornal Opção. O link está aqui embaixo. É um livro muito interessante, é um livro fácil de ler. E é um livro que eu recomendo que todo mundo tenha na biblioteca, porque além de contar a biografia de uma mulher muito forte, ele também abrange um aspecto muito importante da história do Brasil, que são os anos 70 e a ditadura militar. Um abraço, muito obrigada e até mais. Fica aí a indicação literária super joia para você levar para a sala de aula e enriquecer o conteúdo de várias disciplinas. Vamos aos comerciais, mas antes tem homenagem aos pais. Olá galera, tudo bem? Eu sou Fred Silveira do curso de jornalismo do 6º período. Eu estou passando aqui para desejar aí para o papai, para você que é pai, também para você que é filho, um feliz Dia dos Pais. Tá chegando a data aí, a gente sabe que o pai é muito importante. Eu que sou pai, me sinto privilegiado. Você que é filho, dê uma oportunidade aí de um abraço bem gostoso pro seu pai, porque afinal de contas ele merece e muito. Feliz Dia dos Pais para vocês. Valeu! Meu nome é Luzia Amaral do Couto, sou estudante do 3º período de jornalismo aqui da Faculdade Araguaia. E nesse Dia dos Pais, eu quero dizer para o meu pai, mandar esse recado para o meu pai, dizer para ele que ele é muito importante em minha vida, que ele foi a pessoa que me tornou um ser humano melhor. E se hoje estou aqui fazendo uma 2ª graduação, foi porque ele me incentivou. Ele é meu ídolo, ele é meu exemplo, ele é meu herói. Pai, eu te amo muito. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Para você que deseja construir, planejar, preservar, gerar riquezas com sustentabilidade. Faculdade Araguaia. Para você que deseja se dedicar ao crescimento de empreendimentos públicos ou privados. Faculdade Araguaia. Para você que deseja criar, cuidar e inspirar gerações. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Como atender crianças com transtorno do espectro autista? Esse é o assunto do quadro Quebra-Cabeça de hoje. Confira. Olá, o quadro Quebra-Cabeça aborda o que é preciso para estar bem na vida, do consultório à sala de aula. A doutora Alessandra Rose, pediatra e psiquiatra, está aqui com a gente para nos ajudar nessa tarefa. Vamos lá saber, como que é a vida das pessoas com transtorno do espectro autista no dia a dia. Doutora Alessandra, tudo bom? Tudo bem. Qual é a importância da pessoa ir ao médico com regularidade?
Inicialmente, o importante é hoje, né, a gente sabe que o pediatra é obrigado a fazer a investigação, né, do transtorno, e assim que eles fazem, encaminhar para o psiquiatra ou para o neurologista para a investigação. E a importância dessas crianças, porque elas têm a necessidade de estar com o modelo visual do que vai acontecer. Eles ficam muito ansiosos com aquilo que, né, que é diferente, que é novo para eles. Então é interessante que o pediatra, né, tenha um consultório de preferência que não seja com muito estímulo, um consultório que ele consiga brincar com essa criança, ficar abaixado quando for falar com a criança, olhando nos olhos da criança. Evitar de ficar usando roupa branca, porque isso pode atrapalhar, a criança pode ter medo também, é importante. E é muito importante ter figuras, porque às vezes eles têm dificuldade, então a gente chama de figuras com história social, mostrando, por exemplo, agora a gente vai fazer, vai deitar você na maca, vai consultar você, vai conversar com você. Depois a gente vai colocar o esteto. Então, se puder ter essas figuras no consultório para facilitar, que a criança não fique assustada, é importante. Quer dizer, então, que os pediatras agora vão ter um papel fundamental na identificação dos sinais de alerta do transtorno do espectro autista? Sim. Os pediatras podem entrar na sociedade de pediatria e tem lá um questionário, né, que chama aí no chat, que tem todas as perguntas para direcionar, não para fechar o diagnóstico, mas para direcionar, né, e depois ele encaminha para o especialista para fechar o diagnóstico. E é muito importante que os pais que perceberem alguma dificuldade nos filhos estão levando para esse pediatra, né, fazer essa avaliação. E as crianças que já têm o transtorno, é importante eles estarem indo no consultório, tanto no consultório médico quanto no consultório odontológico, pelo menos de 2 em 2 meses ou de mês em mês, para estar trabalhando toda essa ansiedade que gera quando eles vão no primeiro momento. Então é importante o profissional saber que com isso a criança ela vai diminuir a ansiedade e vai conseguir ficar melhor, né, nesses ambientes que é muito difícil para eles. Realmente, a gente pensar de ir ao médico, fazer um exame, nos deixa assim estressados e preocupados. Mas se a gente faz isso com uma certa regularidade, se a gente olha para aquele profissional como um amigo, tudo vai melhorando. Então, esse trabalho também começa em casa, né? Sim, claro. Eu acho que é interessante a família, por exemplo, se você pedir um ultrassom para a criança. Então, a mãe mostrando para a criança, né, que vai fazer o exame, explicando. Se puder colocar informativo, pegar na internet mesmo, mostrando o que está fazendo com a criança, para ele não ter dificuldade na hora que ele chegar, para não achar aquela coisa muito estranha, porque para eles têm uma dificuldade de compreensão. E a mãe pode estar levando, por exemplo, leva hoje onde vai fazer o exame, na clínica, né? Leva na clínica, mostra, depois entra na clínica no outro dia e assim vai sensibilizando essa criança para que ela possa fazer esses exames. É muito importante. E no pediatra é bom criar aquele vínculo com o pediatra para que a criança também possa sentir melhor, né, para o médico estar analisando os critérios. E o que seria um sinal de alerta para o autismo? A primeira característica que a gente observa é a dificuldade de fala. Muitos não são verbais e alguns eles têm muita dificuldade em comunicar. Eles têm isolamento social, então você vê aquela criança várias crianças brincando e ele sempre fica ali no cantinho, não consegue interagir com outras crianças. Se vocês perceberem alguma criança com essas características, tem que procurar o pediatra. E o que faz a diferença? Qual é a diferença daquela família que busca um médico e que leva esse conhecimento até a escola, ou então que ouve a escola quando a escola sinaliza alguma questão? Como é que isso funciona, essa parceria entre o médico e a escola e a família? Sim, no caso de, por exemplo, um autista leve, ele normalmente passa despercebido, né? Então, quando ele vai para a escola, que o professor é aquela pessoa que mais identifica, então a professora percebe que realmente tem alguma coisa estranha. É importante essa professora orientar os pais a procurar uma ajuda médica para estar buscando esse diagnóstico. E
a escola, ela tem que participar tanto do que está acontecendo com a criança, de preferência se o médico ou as pessoas que estão trabalhando com a criança, um psicólogo, fonoaudiólogo, ir na escola, tá orientando o que tem que fazer, quais são as características e o que tem que mudar para facilitar aquele relacionamento da professora e também dos colegas na sala de aula. Mas existem algumas coisas básicas que as escolas podem providenciar, que não vai prejudicar as outras crianças e que os médicos podem recomendar para ter na escola? O que poderia ter numa escola que ajudaria uma criança com sinais de alerta para o autismo a se sentir melhor naquele ambiente? A gente pode colocar as figuras mostrando o que vai acontecer, por exemplo. Ele vai chegar, aí tem as figuras, vai colocar a mochila em tal lugar, depois ele vai sentar, depois tem a hora do lanche, depois tem a atividade do recreio, depois tem a atividade de educação física, aula de informática, tudo com um painel de figuras. E aí ele vai pegar essas figuras e vai mostrar que agora vai ter isso, depois vira a figura, depois mostra outra figura. E assim a criança vai ficando mais calma, porque ele vai entender o que vai surgir daqui a pouco com ele, que vai acontecer, né, de atividades. E é importante também a escola ter o reforçador, porque muitas dessas crianças, eles preferem, assim, para eles fazerem uma atividade, eles têm que ter alguma coisa em troca. O autismo, ele tem a necessidade disso. Então, é muito importante, por exemplo, ter, não sei, um pula-pula na escola para ele brincar, ou um cantinho onde pode tem um brinquedo que ele gosta de estar brincando, ou depois ele pode ir na lanchonete comprar alguma coisa. Então, isso reforça ele fazer aquela atividade e ele ficar com mais necessidade de estar ali aprendendo melhor. Então a receita do médico nem sempre vai ser um medicamento, né, doutora? Não, inclusive a gente não tem medicamento para autismo. Até hoje, até atualmente, assim, até agora, ainda não surgiu nenhum remédio para curar o autismo. É claro que se a criança autista tiver agressividade, aí sim a gente tem que procurar entrar com medicamento. Mas o médico, então, pode ser um parceiro da escola, dando essas recomendações? Ele não tem que ser, ele é obrigado a ser um parceiro, sim. E essa criança, ela tem direito a essa orientação mesmo específica? Sim, ele tem direito, inclusive ele tem direito a um professor de apoio, que fica com ele o tempo todo orientando para ele o que ele vai ter que fazer, como que vai ser a lição. Ele tem a obrigação também de ter, a escola, né, de ter materiais adaptados. Então é uma parceria. E o que isso reflete, ele tem isso na escola, o que vai refletir isso lá na vida dele, no consultório médico, por exemplo? Como que ele vai se sentir? É como se fosse um remédio mesmo, você chegar num lugar que você estuda ou que você trabalha e lá você encontra as coisas que você consegue compreender. O que isso gera no seu corpo e na sua mente? Então, é que assim, conforme a gente vai adequando eles para a sociedade, vai facilitando a vida deles na fase adulta. Por exemplo, se as mães que têm os filhos autistas deixarem os meninos em casa e não levar para a escola ou para o consultório, quanto mais sair com essas crianças, mais eles vão socializando e na fase adulta não vai ter tanta dificuldade. E se ele consegue comunicar e expressar o sentimento deles, vai diminuir essa agressividade, essa dificuldade de comunicação mesmo. Parece simples, mas a gente vê que tem que ter um estudo por trás disso, né? Então, às vezes, o médico, diante de uma situação dessa, um pediatra, ele pode se ver inseguro. Tem alguma dica, tem algum curso que ele possa fazer, que ele possa aprimorar? Então, existem alguns cursos, né? Existem alguns cursos que é para psiquiatras, e para psicólogos e para fono. Mas como agora o pediatra é obrigado, eu acho importante os pediatras procurarem. Aqui em Goiânia a gente tem um curso de ABA, tem um curso do TIT, e também a gente vai fazer um curso no dia 25 de agosto e nós vamos falar um pouco sobre isso, a importância né, do médico tá fazendo essa avaliação da criança. Então todo pediatra vai ter que buscar esse conhecimento agora? Sim. E a grande dificuldade é essa. A gente tem a impressão de que isso faz a diferença na vida dessas pessoas e dessas famílias, né? Quer dizer, assim, a demanda de psiquiatria vai ser outra, a gente vai buscar a saúde mental, seria assim, sim, né? Isso. E vale a pena, né, a gente estudar. Então, gente, vamos fazer o Teatendo, é o Teatendo que vai ter em agosto, no dia 25 e 26. A senhora vai estar lá palestrando, né, passando mais detalhes. Sim.
E também vai estar a Adriana Zinca, né, ela é odontóloga e ela trabalha com crianças autistas há muitos anos e eu acho bem importante. E também vai estar a Tatiana Takeda, né, advogada, que também vai falar um pouco dos direitos do autista. Acho que aqui em Goiânia a gente vai conseguir também, Sim, né, preparar essa sociedade médica para poder receber essas pessoas com toda a dignidade que elas merecem e tem, né? Tem. Então, doutora Alessandra, vem um resultado, mas às vezes parece que há uma regressão. Então, como que é esse caminho do transtorno do espectro autista no seu desenvolvimento? A verdade é que existem vários métodos e existem vários graus. Então, é importante o médico ele orientar a família, o grau da criança e o método que é mais importante para estar trabalhando com essa criança. E aí, né, vai evoluindo, porque às vezes as famílias elas querem fazer do jeito deles ou o profissional quer fazer do jeito dele. Não, existe estudo comprovado que tem eficácia em alguns métodos. Então, a gente tem que procurar isso. E é um tratamento assim de curto prazo? Não. Como não tem cura, é para sempre o tratamento. Precisa desse atendimento a vida toda. Mas é possível, sim, a integração dessas pessoas na sociedade? Sim, com certeza. Essa semana mesmo eu atendi uma adolescente e a gente fechou o diagnóstico de Asperger. E passou despercebido. Ela chegou em mim porque ela chegou no surto psicótico. E aí a gente começou a tratar, ela melhorou o surto psicótico e a gente foi ver que ela era autista e estava numa fase que ela não estava compreendendo o mundo, estava se sentindo diferente dos outros e evoluindo com o toque. E agora ela está bem, ela está compreendendo e ela começou a ler vários livros de pessoas com autismo que evoluíram bem. E ela está bem feliz agora. Tem muitos autistas que já estão escrevendo biografias. Sim. Isso ajuda, né? Porque a gente vê como que eles se sentem, sim, como que eles veem o mundo. E é diferente mesmo da forma das pessoas que não têm o transtorno. Há uma diferença mental mesmo na forma de ver o mundo. Sim, eu falo como se... É como se estivesse no shopping o tempo todo, aquela multidão, aquele barulho. Então, eles precisam de local calmo, eles precisam de saber o que vai acontecer para facilitar. Então, eles têm, sim, diferença em relação às outras pessoas. É uma deficiência? É uma deficiência. Apesar da gente olhar para eles e vê-los perfeitos, eles são perfeitos, né? Parece que o cérebro tem tudo para funcionar bem, mas há alguma coisa que não permite aquela coordenação. Sim. Existe alguns autistas que têm alterações genéticas, né? Que têm erros inatos, que têm outras síndromes associadas ao autismo, mas a grande parte realmente não tem nenhuma característica física. Mas então, mas por trás daquela aparência de normalidade, há uma necessidade especial a ser suprida. Sim. Então, eu queria convidar vocês mais uma vez para o Teatendo nesse mês de agosto, com a doutora Alessandra, que vai estar lá falando mais sobre esse assunto. Agradecer a doutora Alessandra, que esteve aqui conosco, passando tantas informações importantes para o nosso dia a dia, porque cada dia mais a gente encontra pessoas com transtorno do espectro autista. Sim. Então, é importante, às vezes, seja um vizinho, seja um amigo, seja um parente. E a gente sabe atualmente que a cada 68 crianças, uma é autista. Então, assim, a gente tem que mudar a sociedade, a gente tem que mudar a política e a gente tem que fazer o que é melhor para eles. E a busca e a união é o que vai melhorar tudo isso. Muito obrigada, doutora Alessandra, e até mais. Até o próximo quadro Quebra-Cabeça. Para encerrar o intervalo de aula desse domingo, nossa equipe deseja a todos os pais um feliz Dia dos Pais e agradece a cada um pelo empenho, a dedicação e o amor que oferta aos filhos. E não se esqueça jamais que você, pai, tem grande contribuição na educação das futuras gerações, ao semear seus exemplos, valores, seu amor, tão necessários ao desenvolvimento do ser humano. Gratidão a todos os pais. Parabéns pelo seu dia, em especial ao meu pai. Até domingo que vem.